A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos de Deus na face da terra. Jesus Cristo é Deus. Deus se fez carne, Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ele se fez carne e habitou entre nós. Nasceu como um homem, se vestiu de carne por meio de Maria. Esse mesmo Deus que é Espírito, o Criador dos céus e da terra, experimentou o viver humano e a morte e a ressurreição. Hoje, ele se manifesta como o Espírito que dá vida, o Espírito Santo. Os 7 Espíritos de Deus, todo é o mesmo Senhor como Espírito, o Espírito que dá vida. Está em todo lugar. Ele é o Senhor, Ele é o Criador, Ele é Deus, Ele é o Senhor Jesus. Que a paz desse Espírito, que é o próprio Senhor, esteja na minha vida e na tua vida. Glória a Deus. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos lendo o Novo Testamento, livro de Mateus, capítulo 13, versículo 13. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Mateus 13 falou sobre a parábola do semeador, da terra dura, da terra de pedra, da terra boa e da semente, que é próprio Deus como vida. Quando nós cremos nele, essa vida que é Deus entra dentro do nosso espírito, porque ele é espírito. E nós nos tornamos filhos de Deus. E Jesus que falava essas coisas dos mistérios de Deus por meio de parábolas. E mesmo assim o povo não compreendia. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Hoje nós vivemos dias assim. As profecias estão se cumprindo, o livro de Apocalipse está se cumprindo, as pessoas estão vendo e não enxergam, ouvem e não estão ouvindo. A volta do Senhor está muito próxima. O Senhor disse: quando ouvires nação contra nação, reino contra reino, cidade contra cidade, pestes em vários lugares, toda a terra, fome, miséria, sabei que a minha vinda está às portas. E hoje nós estamos vivendo essa pandemia. Mais um recadinho. Estão vendo e não veem. Estão ouvindo, mas não ouvem. Nós estamos muito preocupados com a nossa vida aqui na Terra. Se vamos morrer, se não vamos morrer. Tem comida, se não tem, se o preço das coisas estão barato, tão caro. Mas nós não estamos preocupados com a vida depois desta vida. Não importa se você vai chegar até 100 anos, mas dificilmente você vai passar de 100 anos. E aí vem a eternidade, com ou sem Deus. Como os servos bons e fiéis, ou aqueles que receberão disciplina da parte de Deus, mesmo sendo servos de Deus. Porque o coração deste povo está endurecido. Sim, o pecado endureceu o coração das pessoas. O pecado é o próprio inimigo de Deus, o diabo, Satanás. Quando a Bíblia se refere pecado no singular, está se referindo a uma pessoa, o espírito que age em toda a terra, o espírito de Lúcifer, o inimigo de Deus, se tornou inimigo de Deus. E ouviu de mau grado com seus ouvidos e fechou os olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e compreenda com o coração e se converta e eu os cure. Então hoje, se você e eu queremos ser curados pelo Senhor, nós precisamos pedir para o Senhor curar a nossa cegueira espiritual e curar a nossa surdez espiritual, para que nós possamos ver o Senhor e ouvir as suas palavras dentro do nosso interior. Deus é vivo, Ele é Espírito. Dentro de você, você pode vê-lo, você pode ouvi-lo e tocá-lo e segui-lo. Mas a humanidade cometeu o pecado capital
em vez de adorar a Deus, que é o Senhor, o Espírito, prevaricaram e fizeram para si imagens de escultura, de pedra, de ouro, de bronze, de madeira, de barro, de gesso, toda forma de artista. E tomaram essas coisas inanimadas que não têm fôlego, que não veem, que não ouvem, que não andam, que não apalpam, que não enxergam, e se curvam como se fosse uma divindade, se fosse Deus. E não querem ser curados pelo Senhor. Por que o Senhor falou que ouvem e não escutam, e veem e não enxergam? Porque assim são os ídolos das nações, as imagens de escultura. Têm olhos e não veem, e ouvidos e não ouvem. E o Senhor diz na sua palavra que iguais a esses ídolos mudos se tornam as pessoas que fabricam elas e as pessoas que adoram, que prestam reverência a ela. E não são curados. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Jesus falou essa palavra para os discípulos. Eles tinham abandonado tudo e crido no Senhor e estavam seguindo Ele de perto, no seu ministério de trazer a vida de Deus para as pessoas, o Evangelho. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Então os apóstolos, os 12 apóstolos, tiveram esse privilégio de ver ali na frente deles Deus vestido de carne. Quem era ele? O Cristo, o Senhor, o Salvador. E eles creram nele. Muitos profetas desejaram ter visto esse dia. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Para as pessoas que estão surdas e mudas, Jesus só falou a parábola, para que a semente de vida entrasse nas pessoas. Mas para os discípulos, para os apóstolos, Jesus explicou essa parábola. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Ouvindo a palavra do reino e não entendendo. O problema é que a maioria das pessoas que pregam o evangelho, que falam a palavra do reino, também não sabe sobre o reino. Não sabe o que é a diferença entre salvação e reino. E ainda acham que a pessoa é salva quando ela entra na chamada igreja dela. E não existe essa igreja dela. Só existe uma igreja, o corpo de Cristo. Todos os filhos de Deus é a igreja, o reino de Deus. Então a igreja não é só a casa de Deus, onde Deus mora, que sou eu e você. Mas nós também somos o povo dele, o reino dele. E quem é o rei deste reino, deste povo? É o Senhor, o próprio Deus. E na sua vinda, o Senhor quer que nós nos tornemos co-reis para reinar com Ele. Ele não quer que você seja só povo de Deus, Ele quer que você governe com Ele, como governante, como rei. Só que esta questão é algo adicional. Porque para eu e você nos tornarmos povo, reino de Deus, basta você crer nele e confessar que ele é Deus, que ele veio em carne, morreu e ressuscitou. Você o chama, ele entra em você, você se torna a igreja, o corpo de Cristo. Deus só tem uma igreja. Mas depois dessa experiência, você ainda requer que o salvo seja batizado nas águas. Não é para entrar para dentro de uma denominação. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito, em nome de Jesus, é para dentro de Deus. E aí está o erro das pessoas que não conhecem o reino de Deus. Batizam assim. Depois diz para você assim, agora você é da igreja fulana de tal. Essa igreja não existe. Isso é religião com nome de igreja. É denominação com nome de igreja. Se você foi batizado para dentro do Pai, do Filho e do Espírito, ou para dentro do nome do Senhor Jesus, você é dele, você não é daquela religião. Então aqueles que pregam o evangelho hoje do reino, por não entender ou entender e querer manipular as pessoas, manipulam a mente das pessoas. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Muitas pessoas, quando ouvem o evangelho, tocam na vida, ficam alegres. O que é alegria? Alegria é o espírito.
Quem tem o Espírito do Senhor é alegre, quem não tem, não é. E quando nós temos ele, nós não exercitamos o nosso espírito, nós ainda nos tornamos pessoas tristes. Mas se nós temos ele e nós exercitamos o nosso espírito, ó Senhor Jesus, todo o tempo, nós somos pessoas alegres, porque a alegria é o espírito, Deus é a alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende e abandona a palavra de Deus. A primeira palavra do marido, da mulher, dos filhos, dos amigos, dos colegas, da parentela, agora você virou isso, você virou aquilo, a pessoa já fica envergonhada e não quer mais seguir o Senhor. E o Senhor disse assim, aquele que tiver vergonha de mim aqui na terra, eu terei vergonha dele diante dos meus santos anjos. Então não vendamos o Senhor. Judas vendeu por 30 moedas de prata. Talvez eu e você vende ele por centavos, por uma palavra de uma pessoa que nem merece, nem tipo de honra. A pessoa fala alguma coisa, outra pessoa assim, eu sou de Deus, sim, é. Não, eu sou do Senhor, eu sou um cristão, eu sou um filho de Deus, eu recebi o Espírito dele, você também pode recebê-lo. Você pode se tornar um rei para reinar com Cristo. Esta é a posição daquele que ama o Senhor. E não daqueles que se ofendem por causa do testemunho do Senhor. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. O Senhor, nós já vimos aqui no livro de Mateus, que um jovem muito rico veio falar com o Senhor. E o Senhor perguntou para ele se ele guardava os mandamentos. E o Senhor citou alguns para ele. E ele disse que ele guardava desde a sua mocidade. E o Senhor falou na palavra assim que o Senhor o amou, porque era verdade o que ele estava falando. Mas aí o Senhor falou para ele assim, mas te resta uma coisa. Vai e vende o que você tem, dá aos pobres e segue-me. Aí ele foi embora triste, não quis fazer. Por quê? Porque ele era rico. E o amor dele pelo dinheiro era maior do que o amor pelo Senhor. Então as coisas desse mundo sufocam as pessoas. Certo, o Senhor disse para nós que se nós tivermos uma comida e uma roupa para vestir, tá tudo certo. Mas hoje nós sofremos a influência do diabo, de Satanás, que está na nossa mente e na nossa carne. E nós não nos contentamos com aquilo que o Senhor nos dá. E quando a gente entra por esta linha, nós temos o desejo de ficarmos ricos e aí sufoca a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, dá fruto e produz 100, 60 e outro 30 por um. Então que o Senhor faça de mim e de você a terra boa, onde o Espírito entra, onde ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então nós temos que falar para o Senhor que nós queremos ser convencidos disso, para nós sermos salvos dessa geração maligna e perversa. Vamos falar com o Senhor? Senhor, só o Senhor pode mudar o nosso coração. Só o Senhor pode mudar a nossa natureza. Só o Senhor pode mudar o tipo de solo do nosso coração. Nós, com certeza, Senhor, somos esses inadequados, desqualificados, onde a palavra não produz fruto em nós. Mas aqui nós estamos, Senhor, na Tua presença, na Tua comunhão, na Tua face, diante da Tua palavra, comendo essa semente da vida, e nós te pedimos, Senhor, que essa palavra produza efeito em nós. Senhor, só esta palavra, a verdade, só o Teu Espírito pode mudar a nossa natureza. E nós estamos aqui curvados diante do Senhor, para o Senhor transformar a nossa natureza, transformar o nosso coração em uma terra boa que produz fruto. Obrigado por essa manhã, por esse dia. Senhor, nós estamos aguardando a Tua vinda, nós queremos ser arrebatados vivos dessa terra. Ajuda-nos, Senhor, a crermos e obedecermos na Tua palavra. Nos enche com a Tua alegria, a alegria do Teu Espírito. Aleluia, glória a Deus. Que a paz de Deus esteja sobre a minha vida e sobre a tua vida.
Que Ele nos cubra e nos proteja com seu precioso sangue, o sangue eficaz, que derrota Satanás. Vamos olhar para frente. Vamos olhar para cima. Vamos olhar para a eternidade. O Senhor diz na sua palavra que esta vida aqui humana, ela passa como uma sombra, como uma nuvem que vem e vai. Talvez a minha nuvem já está acabando de passar, não é verdade? Talvez a sua está bem forte, mas ela vai passar também. E para outros já terminaram hoje. Que Deus possa nos dar sabedoria e nós nos tornemos uma terra rica, boa, que produza muito fruto para o Senhor. Que o Senhor seja com você, comigo, com a sua família, com a minha família. Nós somos a igreja, o reino de Deus, aonde o Senhor, Ele é o Rei dos Reis e o pastor da igreja. Glória a Deus. Aleluia. Amém.